Então, continuando aqui nossa série de aulas sobre inferências com base em duas amostras, né? Nós temos para hoje, né? Comparação entre duas variâncias ou entre dois desvios padrões. A gente já viu calcular o intervalo de confiança para variâncias entre dois desvios padrões usando a distribuição π quadrado. Mas aqui nós vamos trabalhar com comparação entre duas variâncias ou desvios padrões. Bom, conceito-chave. Comparação de duas variações. Então, existem situações em que a distribuição de duas populações deve ser comparada e analisada qual é a mais precisa. Mesmo para comparar valores médios entre populações, muitas vezes é necessária uma comparação prévia de suas variâncias, né? Variância e desvio padrão são coisas importantíssimas, né? Não apenas a média, né? Então, a variância, por exemplo, numa indústria de parafusos, por exemplo, vai ter a variância ou o desvio padrão vão dizer sobre a uniformidade do tamanho desses parafusos produzidos. E não adianta você ter a média adequada, mas esses parafusos variando muito o tamanho, então não vai funcionar para o consumidor final, né? A variabilidade é importantíssima. Bom, então, comparação entre duas variâncias ou desvios padrão, né? Conceito-chave aqui. Então, essa seção apresenta o teste F para comparar duas variâncias populacionais ou dois desvios padrões populacionais. Apresentamos a distribuição F de Fisher, né? que é usada para esse teste. Observe que o teste F é muito sensível a desvios da normalidade. Então, nós devemos usá-lo apenas para amostras oriundas de populações normalmente distribuídas. Mas nós temos aqui, bom, o teste F, né? O teste F é como teste de hipótese com duas variâncias ou desvios padrão. Nós temos aqui notação, né, para o teste de hipótese. Então, S1 quadrado é a maior variância entre as duas variâncias amostrais. N1 é o tamanho da amostra, da primeira amostra, né? Sigma 1 quadrado seria a variância populacional para a amostra com maior variância, e você tem S2 quadrado, N2 e sigma 2 quadrado, os dados respectivos para a outra amostra e população. Então, o S1 e o sigma 1 se referem a, digamos, ou pelo menos o S1 quadrado, a maior das duas variâncias que você está comparando. Imagine assim, você tem duas fábricas de parafuso e é importante a uniformidade dos tamanhos dos parafusos. Essa uniformidade vai ser dada pela variância. Então, você tem a variância de uma das fábricas, das medidas dos parafusos produzidos por uma das fábricas, e a variância relativa aos parafusos produzidos pela outra fábrica. Então, o S1 quadrado seria a maior dessas variâncias. Requisitos: as duas populações devem ser independentes, então a produção de parafuso de uma fábrica não deve ter relação nenhuma com a produção de parafuso da outra fábrica. As duas amostras são aleatórias simples e cada uma das duas populações está normalmente distribuída. Então, esse é um requisito muito estrito. Portanto, certifique-se de examinar as distribuições das duas amostras usando os programas e gráficos de quantis normais. Então, a rigor, você teria que analisar primeiramente se essas amostras são oriundas de populações normalmente distribuídas. Então, aqui, estatística de teste para teste de hipótese com duas variações. Então, aqui a estatística de teste, a estatística F, e no numerador você tem a variância, a maior variância, no denominador, a menor variância. Os valores críticos são obtidos, essa tabela A5, você sabe que eu não consegui achar aqui no apêndice do livro, vamos dar uma olhada aqui. Deixa eu... Nessa tem a A3,
distribuição quadrada. Essa tabela assim. Tem a 6 aqui, ó. Mas a 5 não tem. Né? Aí eu peguei outra tabela aqui na internet que dá pra gente usar. A tabela da distribuição distribuição F. Uma tabela maiorzinha. Vocês vão aprender. O número de graus de liberdade no numerador vai ser o tamanho da amostra menos 1. O número de graus de liberdade no denominador vai ser o tamanho da respectiva amostra menos 1. Propriedades da distribuição F, né? F não é uma distribuição simétrica, mas nós temos os valores da distribuição F não podem ser negativos, mas aqui a forma exata da distribuição F depende dos 2 graus de liberdade. A nossa distribuição F, né, que é uma distribuição assimétrica, inclinada para a direita. Tem aqui a nossa estatística de teste, né? Então, se duas populações têm variâncias iguais, então essa estatística de teste, que é a relação entre a maior variância e a menor variância, tende à unidade, já que as variâncias seriam iguais. Teste de hipótese, né? Vai trabalhar com teste de hipótese. Propriedades da distribuição F, né? Consequentemente, F próximo de 1 será uma evidência a favor da conclusão que a variância populacional da primeira população é igual à variância populacional da segunda. Mas um valor grande da estatística de teste evidentemente é contra a conclusão da igualdade das variâncias das populações.